Olá, sou o professor Rony e eu vou corrigir aqui a OBMAP 2022, que foi hoje, né, dia 7 de junho de 2022. Começar aqui pelo nível 1, eu já coloquei aqui as duas questões, tá, as duas primeiras. Então vamos lá para a primeira. Primeira questão, nível 2, tá? Nível 2 é a provinha amarelinha, sexto e sétimo ano, tá? Para as escolas públicas, né? As particulares também fazem, mas tem que pagar uma taxa lá. Bom, quanto é 100 vezes 101? Gente, multiplicação por 10, por 100, por 1000, é muito fácil, né? Você pode colocar, por exemplo, ao invés de você fazer assim, né? E multiplicar o zero primeiro, depois esse zero, depois o 1, você pode armar ela assim, ó. Você coloca os zeros todos à direita e desce todos, entendeu? Esses dois zeros eu desço e faço a multiplicação só com 1. Então 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 1 dá 1. Então deu 10.100. 10.100 é a letra D. Certo? Está escrito por extenso, né? Então, ou então, né, quando você vai multiplicar o 101 por 10, o que você faz? Você copia o 101 e coloca um zero depois dele. Se eu vou multiplicar por 100, você coloca dois zeros depois do 101, 10.100, tá? Não precisa nem armar, né? Segunda questão. Marcelo usa palitos para fazer quadriculados como na figura. Para fazer um quadriculado 1 por 1, tá vendo aqui, olha, nessa figura aqui, né? Então ele usou 4 palitos, né? Ele usa 4 palitos. Então, 1 por 1, ele usou 4 palitos. Para fazer um quadriculado 2 por 2, então aqui o lado, né? Que ele usa aqui, ó, o lado aqui são 2 palitos, aqui 2 palitos, aqui 2, né? Ele usou 12 palitos. E assim por diante. Quantos palitos ele precisará para fazer um quadriculado 5 por 5? Então aqui a gente tem aqui o 3 por 3, né? Então vamos ver aqui o 3 por 3, quantos palitos que ele usou? Olha, ele usou aqui 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele usou 12 ali nos lados, mais aqui dentro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 6 aqui de pé, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele usou 24 palitos. Vamos ver se a gente consegue ver um padrão aqui, porque essas questões aqui são... A gente tem que observar os padrões, né? Por exemplo, aqui no 2 por 2, a gente tem aqui nos lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 mais... Aí tem aqui, ó, 2 mais 2 na horizontal. Aí deu os 12, né? O 4 por 4, vamos ver se a gente consegue descobrir como que seria, né? Ah, já consegui ver aqui, ó. Vejam se vocês conseguem notar esse padrão, ó. Ao invés de eu colocar o total de palitos, eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Vou colocar as medidas dos lados deles, quer dizer, a quantidade de palitos que foram usados nos lados, tá vendo? Você consegue ver um padrão aqui? Por exemplo, no 1 por 1, quantos usou nos lados, ó? 1, 2, 3, 4, né? Usou 4. No 2 por 2 usou 8 dos lados. No 3 por 3 usou 12. Tá vendo? Então, você consegue ver que é o quádruplo, né? Ou seja, é 4 vezes. Então, por exemplo, 4 por 4 usará 16, né? Agora, vamos tentar ver quantos na horizontal e na vertical vão ser usados lá dentro. No 2 por 2, no 1 por 1, ele não usou nada. No 2 por 2, ele usou 2, né? 2 aqui, ó, na horizontal e 2 na vertical. E no 3 por 3, ele usou 6, né, na vertical e 6 na horizontal. No 4 por 4, deixa eu ver aqui. Vezes 0, vezes 1, vezes 2, será que é vezes 3? Aqui no primeiro, ele não usou nenhum, né? Ou seja, seria 4 mais 0 mais 0, né? 0 na vertical e 0 na horizontal aqui dentro, tá vendo? Não tem nada aqui dentro, né? E isso dá 4. Agora aqui, quando era 2 por 2, ele usou 2 na vertical e 2 na horizontal, né? Ou seja, ele pegou o próprio número, né? E fez ele mais ele mesmo. Aqui, ele já multiplica por 2, tá vendo? 3 vezes 2, 6. Então, aqui ele vai ser 4 vezes 3, 12.
e mais 12. Então vai ser 16 mais 12, 40, né? 40. E o 5 por 5 vai ser, primeiro número aqui, olha, vezes 4, né? Então vai ser 5 vezes 4, 20, mais. Aí vamos ver quantos na vertical e quantos na horizontal. Bom, gente, isso não é nem difícil a gente fazer. Olha, vamos imaginar aqui 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, quantos que ele vai usar aqui na horizontal, por exemplo? Olha, deixa eu fazer os outros 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vamos ver aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes, tá vendo? Então ele vai usar 5 vezes 4, ou seja, 20 aqui na horizontal. E 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 20 na horizontal e 20 na vertical. E dos lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, é 20 mais 20 mais 20, que vai dar 60. Certo? E aquela continha deu mesmo, né? Olha aqui pra você ver, ó. Primeiro a gente multiplica por 4, né? Para saber dos lados. E depois a gente multiplica pelo antecessor. Então, por exemplo, 1 eu multipliquei por 0. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 4, 20. Se eu quisesse saber, por exemplo, 7 por 7, seria 7 vezes 4, 28, mais. Aí 7 vezes 6, 42. Ó, 42 lá no meio e 42 aqui, né, na vertical e 42 na horizontal. Aí eu somaria tudo isso aqui. Mas o que a gente quer saber é 5 por 5, né? Então são 60, então é letra C. Vamos para 3 e 4? Vamos lá, questão 3. Duas placas de sinalização foram colocadas no início de uma ponte sobre um rio. Uma placa indica a largura máxima permitida e a outra o peso máximo permitido para os veículos que pretendem passar por ela. Qual dos caminhões a seguir pode passar por essa ponte? O que pesa 4.300 kg e tem largura de 3,3. O que é esse 3,3, gente? Olha, a largura máxima é 3,25, ou seja, isso aqui é 3 metros e 25 centímetros, tá? Esse 3,3, ele é 3,30, tá certo? Então, ele não pode, tá? Então, isso aqui, ó, já descarto. O que pesa 4.305 quilos. Passou de 4.300, já descarto. Então, ó, já vou descartar esse e já vou descartar a letra D também, né? Que são acima de 4.300. Os outros dois, eles podem, ó, o que pesa 4.250 pode, e o da letra E, 4.290 também pode. Agora vamos ver a largura. Esse 3,3 também é 3,30, então ele também não pode. E sobrou aqui esse 3,2. O que é 3,2? Do jeito que está aqui, é 3,20, tá? Então quando eu coloco 3,2, eu completo com 0, né? E aí isso aqui é 3 metros e 20 centímetros. Se fosse para ser 3 e 3, né? 3 metros e 3, teria que ser 3 metros, né? 3 inteiros e 3 assim, ó, tá? Para ser 3 metros e 3 centímetros. Então, às vezes, né? No sexto ano mesmo a gente coloca para comparar, né? Por exemplo, para ver qual é maior aqui, né? 3,25 ou 3,3. E o 3,3 é maior. Porque quando você vai fazer essa comparação, você tem que igualar as casas decimais. Então aqui tem 2 algarismos depois da vírgula, aqui você tem que deixar com 2 também, para você conseguir comparar. Então você coloca um 0, olha. E aí você vai ver, o 3,3 ele é maior que o 3,25, né? Porque o 3,3 é 3,30, entendeu? E ele é maior que 3,25, tá? Então, aqui na 3 é a letra E. Questão 4. Na figura, as formiguinhas podem se movimentar na horizontal, na vertical ou diagonalmente. Então, olha, qual é a menor quantidade de formiguinhas que devem mudar de posição para que, em cada linha e em cada coluna, fiquem somente 2 formiguinhas? Então, cada linha, né, as linhas são
horizontais e cada coluna na vertical tem que ficar só 2. Então, olha aqui, olha, na primeira coluna já tem 2, né? Tá certinho. Na segunda coluna tem uma só, então tem que sair, tem que colocar alguma aqui, né? Na terceira coluna tem 3, então tem que sair uma daqui, concorda? E aqui na quarta coluna tem 2. Então a gente tem que tirar uma daqui, olha. Dessa coluna tem que sair uma e tem que vir para cá, certo? Mas para onde? Se eu colocar aqui, né? Se eu tirar alguma daqui, por exemplo, se eu tirar daqui e colocar aqui, dá, né? Eu posso tirar essa daqui e colocar ela aqui, ó. Não posso? Aí vai ficar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aí 2 aqui. Ah, não, mas aí vai ficar uma aqui, ó. Nessa linha, tá vendo? Então eu tenho que mandar uma pra cá também, né? Então o ideal não é tirar essa daqui. Então não é tirar essa. Essa daqui deixa ela quietinha. Vamos ver essa, porque aqui tá com 3, né? Então vamos ver essa. Aqui tá com 3, então eu tenho que tirar uma daqui, ó. E eu tenho que tirar uma daqui, não é? Tá vendo? Então já achei, olha. Eu tenho que tirar daqui e tenho que colocar aqui na última. Então eu vou tirar essa, né? E vou colocar ela aqui, certo? Aí quando eu colocar ela aqui, o que vai acontecer? Vai ficar essas duas aqui, ó. Vamos por coluna. Vai ficar essas duas que já estão. Vai ficar essa que já tá. E essa que eu vou colocar. Essa daqui eu vou colocar aqui. Aqui vai ficar 2 e aqui 2, né? E aqui nas linhas. Aqui vai ficar 2, aqui 2. Aqui vai ficar 2, porque eu vou tirar essa. E aqui vai ficar 2, né? Então ficaria assim, olha. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui, ó. Essa formiguinha eu tiro daqui e ponho ela aqui, ó. Pronto. Agora sim, né? Ficou 2 em cada linha, ó. Em cada coluna ficou 2. Então ele quer saber qual é a menor quantidade de formiguinhas que devem mudar de posição para que em cada linha, em cada coluna, fique somente 2 formiguinhas. Então, a menor quantidade de formiguinhas que devem mudar de posição é uma, né? Basta que eu mude aquela ali e pronto. Então aqui letra B. Vamos para a quinta? Quinta e sexta? Vamos lá, a quinta. A figura abaixo é formada por 3 quadrados. A área do maior deles é 36 centímetros quadrados. E a área do menor é 4 centímetros quadrados. Qual é a área do terceiro quadrado? Então, olha, deixa eu copiar essa figura aqui para o lado. Vocês lembram como é que calcula a área de um quadrado? Para calcular a área de um quadrado, eu faço lado vezes lado. Os lados são iguais, né? Tem a mesma medida. Essa é a maneira, é a raiz quadrada, né? Por exemplo, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 36, o que significa calcular a raiz quadrada de 36? Significa eu achar, né, eu calcular um número que ele vezes ele dê 36. E qual é o número que ele vezes ele dá 36? Então, olha, o lado desse quadrado, ó, que eu vou colocar aqui de rosa, ó, esse aqui, quanto que vai medir esse lado, né? Se eu sei que a área desse quadrado é 36 centímetros, ou seja, eu sei que multiplicando esse lado vezes esse lado, tem que dar 36. Então, qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo, que dá 36? Essa conta, gente, é a raiz quadrada, né? Que o pessoal do sexto ano tanto teme, né? Na hora que vai começar a ver raiz quadrada, nossa, nós vamos aprender raiz quadrada, né? Pois é, a raiz quadrada de 36 é exatamente isso que ele quer saber. Qual é a medida do lado de um quadrado que tem 36 de área, tá? Então, a raiz quadrada de 36 é o 6, né? Ou seja, o número que eu multiplico ele por ele mesmo para dar 36 é o 6. Então, aqui, essa medida é 6 e aqui é o 6, olha. Certo? Ou seja, daqui até aqui mede 6 centímetros, tá? Então, já achei a medida desse lado, que é 6 e que é 6, né? Porque 6 vezes 6 é 36. Agora, vamos ver esse aqui, olha, que mede 4. Ou seja, ele tem a área 4 centímetros quadrados. Então, eu quero saber agora, olha, quanto que mede esse lado aqui, olha. Tá vendo? Esse lado. Quanto que mede esse lado que eu coloquei de azul? Então, eu tenho que achar qual é essa medida que ela vezes ela mesma dá 4. Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 4? É a raiz quadrada de 4, né? Que é o 2.
Então, o número que ele vezes ele dá 4 é o 2. Então, quer dizer que os lados desse quadrado medem 2, né? E aí ele quer saber qual é a área desse quadrado aqui, né? Então, eu tenho que saber qual é essa medida aqui desse lado. E aí, como que eu faço agora para saber qual é a medida desse lado aqui, olha? Que eu tô colocando de vermelho, ó. Quanto que mede esse lado? Se ele está falando que isso aqui é um quadrado, basta eu achar essa medida que vai ser a mesma dessa daqui, concorda? Então eu tenho que saber qual que é a medida desse lado aqui, olha. Agora vamos ver o seguinte, gente, olha. O lado inteiro, grandão aqui é 6, não é? Desde aqui de baixo até lá em cima, ó, é 6. Tudo isso aqui é 6. E qual que é esse lado aqui, olha? Vocês conseguem ver? Por exemplo, aqui, né, olhando aqui, eu tô vendo que aqui é 2. Então, quanto que tem que ser aqui? Né? Tudo aqui é 6, ó. Lá de baixo até lá em cima é 6. Porque eu tô vendo aqui do outro lado. E aqui? Aqui é 2. Então, aqui tem que ser 4, concorda? Porque 6 menos 2, né? 6 tira 2, sobra 4. Então, aqui tem que ser 4, olha. Porque se eu for somar, né, esse 4 mais esse 2, vai dar esse 6. E a mesma coisa acontece aqui embaixo, olha. Aqui tem que ser 4. Daqui até aqui tem que ser 4 também. Concorda? Porque esse ladinho aqui é 2, né? Esse ladinho aqui é 2. E ele, aqui não dá para ter muita certeza, mas a gente tem que ver por aqui mesmo, tá? Como aqui é 4, então aqui vai ser 4. Então a área, né, de um quadrado, a gente já viu que é 4 vezes 4, né? Você vai multiplicar lado vezes lado. Então 4 vezes 4 vai dar 16. Então aqui é 16 centímetros quadrados, tá? Então vai ser a letra D. Sexta questão. A primeira fase do BMAP é composta por 3 provas, de níveis 1, 2 e 3, com 20 questões em cada prova. Nessas provas, 3 questões são comuns aos 3 níveis. Ou seja, 3 questões tem nos 3 níveis. Tem na prova amarela, na prova rosa, que é o nível 2, e na prova azul, que é o nível 3. E outras 2 são comuns somente aos níveis 2 e 3. As demais questões só aparecem em uma das provas. Quantas questões diferentes aparecem nas 3 provas da primeira fase do BMAP? Então, olha, no total, temos lá o nível 1, o nível 2 e o nível 3. No total, aparecem 20 questões na nível 1, 20 na nível 2 e 20 na nível 3. Deixa eu fazer de um outro jeito aqui, ó. Deixa eu fazer com balãozinho, ver se vocês entendem aí, ó. Bom, fiz 3 balõezinhos aqui. Vamos supor que aqui sejam nível 1, nível 2 e nível 3. Nos balões tem que ter 20 questões. Aqui está dizendo, nessas 3 provas, 3 questões são comuns aos 3 níveis. Tá? Então, 3 questões tem nos 3 níveis. Tem no nível 1, no nível 2 e no nível 3. Então, você consegue identificar qual região que seria aqui? Você consegue ver que essa região aqui, olha, ela engloba tanto esse primeiro círculo do nível 1, ela também está dentro do nível 2 e ela também está dentro do nível 3. Tá vendo? Ela está dentro dos 3 círculos, tá? O número 3 aqui. Então, foi essa quantidade que eu coloquei aqui, tá bom? Agora, 2 são comuns somente aos níveis 1 e 2. Então, nível 1 e 2, onde que está um lugar, uma região que tem só o nível 1 e 2? Aqui, por exemplo, só está o nível 1, né? Aqui, só o nível 2. Agora, se eu colocar aqui, olha, aqui tá vendo que o círculo do nível 1 e o círculo do nível 2 pega esse 2 aqui. E outras 2 são comuns somente aos níveis 2 e 3. Então, nível 2 e 3 tem 2 que são comuns aqui, ó. Tá vendo? Esse 2 que eu acabei de colocar, ele tá dentro do círculo 2 e dentro do círculo 3. E aqui, repara que aqui ficou em branco. Por quê? Porque não tem nenhuma questão em comum com a 1 e com a 3, né? Porque, poxa, a 1 é 6º e 7º ano e a 3 é ensino médio. Então, aqui não tem nada. E aí, o que a gente faz? A gente vai ver aqui, ó, o círculo 1. Olha só para o círculo 1 agora, olha. Só para esse contorno do círculo 1. Já tem 5 aqui, consegue ver? Tem essas 2 e tem essas 3. E a prova tem 20 questões. Então, quantas que tem só no nível 1, que não tem nas outras provas? Se aqui já tem 5, então faltam 15, concorda? Ó, 15 mais 2 mais 3, 20. Então, tá dando 20 aqui no nível 1.
Vamos para o nível 2, olha, nível 2 tem 2 aqui, 3 aqui e 2 aqui, ou seja, já tem 5, 7 questões aqui no nível 2, já tem 7, e são 20, não são 20? Se já tem 7 aqui, então faltam 13 que tem só no nível 2, entendeu? Que são só da nível 2. Tem 2 que tem igual, né, no nível 1 e no nível 2, outras 2 tem no nível 1 e no nível 2, e outras 3 tem nos 3 níveis. Mas que tem só no nível 2 são 13. E vamos para o nível 3. Nível 3 também são 20. E quantas que eu já coloquei aqui dentro do círculo do nível 3? Eu coloquei 5, tá vendo? 2 mais 3 aqui. Já coloquei 5. Como são 20, então faltam 15. Certo? Completei aqui. Agora vamos aqui para a pergunta. Olha, quantas questões diferentes aparecem nas 3 provas da primeira fase da UBMAP? Quantas questões diferentes? Então, são essas 15, mais essas 13, mais essas 15, mais essas 2, mais essas 3, mais essas 2, certo? São as questões diferentes que aparecem, né? E aí, somando aqui, poderia ter armado na vertical, né? Ficaria mais fácil. Ó, 2 mais 3, esse 15 com 15 dá 30, 30 com 13 dá 43, e aqui dá 7, né? Então, 43 mais 7, 50. Então, tem 50 questões diferentes. Então, é a letra A, certo? Entenderam aqui, gente? Então, são 50 questões diferentes. Eu poderia falar assim, são 60, né? Porque é 20 em cada, né? Mas essas 20, elas se repetem, né? 2 se repetem no nível 1 e no nível 2, 2 se repetem no nível 2 e no nível 3. Então ele quer saber só as diferentes. Quantas questões diferentes foram formuladas? Então foram formuladas 50 questões diferentes, né? Então tem 10 aí que são repetidas, entendeu? Mas são 50 diferentes que tem, tá bom? Vamos lá para 7? Vamos lá, questão 7. 5 cartões numerados de 1 a 5 são colocados inicialmente alinhados, como indicado na figura. Maria movimentou os cartões até chegar na posição final. Então essa é a posição inicial e essa é a posição final. Ficou na ordem crescente aqui, né? A cada movimento, ela trocou 2 cartões de posição, colocando cada um deles na posição em que estava o outro. Qual é o menor número de trocas que ela pode ter feito para chegar à linha final? Então ele quer saber qual é o menor número de trocas. Então, olha, vamos ver aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui. O que ela poderia trocar primeiro? Ela tem que colocar as coisas na ordem, né? Tá vendo que o 1 e o 4 já estão na ordem? 1 e o 4 já estão na ordem. Então, eu tenho que mexer o 3, o 5 e o 2, né? Então, não tem como eu fazer uma troca só. Não tem como, né? Então, olha, vamos trocar o 2. Opa. Vamos trocar o 2 com o 5, né? Ou o 2 com o 3. Tanto faz. Então, eu vou trocar o 2 com o 5, tá? E aí, o 5 já vai ficar no lugar dele. O 5 vai para o lugar do 2 e já fica no lugar dele. E o 2 vai para o lugar do 5. Então, aqui eu já fiz uma troca, tá? Agora, eu vou para a segunda troca. Agora, tá vendo que é só trocar o 2 e o 3? Então, eu venho e troco o 2 e o... Opa! Eu venho e troco o 2 e o 3. Então, ó, troquei o 2 e o 3 e aí pronto, ficou na posição desejada ali, né? Eu poderia também ter, em vez de trocar o 5 com o 2, eu poderia ter trocado o 2 com o 3. Mas de qualquer maneira, eu trocando o 2 com o 3, o 2 ficaria na posição correta, mas o 3 ficaria na posição do 5. E aí eu teria que trocar o 3 com o 5. Então, são 2, né? O menor número de trocas que eu posso fazer são 2, tá? Então, são 2 movimentos que eu teria que fazer ali, 2 trocas, né? Então, é a letra B, tá? A 8. O retângulo ABCD, então, ó, A, B, C, D. Então, esse retângulo grandão aqui tem área igual a 1 centímetro quadrado. Ou seja, multiplicando aqui a base pela altura, ele dá 1, tá? E os pontos E, F, G, H, ó, E, F, G, H,
são pontos médios dos lados aos quais pertencem, conforme indicado na figura. Qual é a soma das áreas das regiões coloridas de azul? Qual é a soma das áreas das regiões coloridas de azul? Então, o que é o ponto médio, né? Primeiro a gente saber o que é ponto médio. Ponto médio quer dizer que esse ponto E aqui, tá vendo? Esse pontinho, ele tá bem no meio do A e do D. Por exemplo, se esse lado AD mede 5, isso aqui vai estar bem no 2,5, entendeu? Se ele mede 4, né? Aqui vai ser o ponto 2, entendeu? Vai ter 2 para a esquerda e 2 para a direita. Ele está bem no meio. O H a mesma coisa, ele vai estar bem no meio do C e do D. Se daqui do C até o D mede 10, por exemplo, né? Vamos supor que tudo meça 10. Então quer dizer que tem 5 para cima e 5 para baixo, entendeu? Então isso que é ponto médio, né? Ponto médio é o que está no meio, ele está bem no meio, tá? Do segmento. Então vamos lá. Desenhei aqui um quadrado, né? Que é um retângulo também. Aí, se eu fizer um triângulo aqui, se eu fizer aqui esse triângulo, que acontece aqui, gente? Essa área aqui, ela fica igual a essa que está em branco. Quer ver? Vamos supor que você fala assim, não, professor, o senhor está enganando a gente. Ó, traça uma outra linha aqui, ó. Traça uma linha aqui. Agora, olha só desse lado esquerdo aqui, ó. Só desse lado esquerdo, tá? E depois a gente vai olhar só do lado direito. Você concorda que aqui, olhando só daqui, ó, dessa linha para a esquerda, tá? Dessa linha para a esquerda. Você concorda que essas duas metades, esse risco aqui, né, divide o retângulo bem ao meio? Você consegue ver? Divide bem ao meio, né? Essa parte azul aqui, olha, ela tem a mesma área dessa aqui. E olhando agora aqui, ó, dessa linha aqui para a direita, ó, olhando aqui, ó, você consegue ver que essa parte que eu estou pintando de azul, ela é igual a essa? Ou seja, quando eu faço um triângulo em um retângulo, o triângulo ele vai ocupar metade da área. E aí a gente consegue ver, por exemplo, que esse triângulo aqui, olha, B, aí ele vem aqui no E e vem aqui no C, olha, a gente consegue ver que ele tem meio. Tá vendo? Ele tá vindo aqui, aqui e aqui. Tá vendo? Ele tá em branco, olha. Então, essa parte em branco aqui, ela é metade do retângulo. O retângulo ele tem 1 de área, não tem? Ele tem 1 centímetro quadrado de área. Só que essa parte aqui, esse triângulo BCE, ele tem meio, ele tem metade de área. Metade da área é dele, ocupada por ele, olha. Vamos olhar aqui no de cima, então. Tá vendo? Esse pedacinho, eu vou descolorir ele. Aqui, ó. Vou descolorir ele. Porque ele encaixa direitinho aqui, ó. Entendeu? E você tá vendo que esse triângulo aqui, olha, ele encaixa direitinho aqui também. Eles são simétricos, né? Então, olha, eu vou descolorir esse aqui e vou pintar ele aqui, ó. Vou passar ele pra cá. É lógico que na prova você não consegue fazer isso, né? Mas você tem que ver esses padrões, ver que eles são equivalentes. Aí você vai ver, nossa, essa parte inteira ficou pintada. E quanto que mede isso aqui, gente? Olha, esse triângulo que eu tinha feito primeiro, né? Esse BCE, ele mede meio. Então quer dizer que esse, né? ABE mais o CDE, eles também medem meio. Então, olha, o ABE mais o CDE, os dois juntos medem meio. E os dois são simétricos, né? Eles são iguais, olha. Então, quer dizer que cada um deles mede 0,25. Só que aí você vai olhar aqui, né? Não tem nada de 0,25 aqui, né? Não tem nada de 0,25. Aí você fica intrigado, né? E agora, como é que eu faço aí, professor? Bom, uma maneira da gente ver é você dividir aqui no meio, olha. Divida aqui no meio. Tá? Igual esse exemplo que eu dei. Na hora que você divide no meio, você tá vendo que foram divididos em 4 partes esse retângulo aqui, né? Ele foi dividido em 4 partes, tá vendo? E qual é a parte que tá pintada de azul, inteirinha de azul? Consegue ver que é 1/4? É 1/4, né? Essa parte aqui foi esbranquiçada, porque eu passei a parte pintada para o outro lado, que era correspondente, né? Do mesmo tamanho. E tem 3 partes aqui que estão em branco, e a outra que está em azul, tá?
E o 0,25, né, que corresponde a esse triângulo CDE, ele 0,25 em fração é 1/4, tá? 0,25, se eu for escrever em fração, o que eu faço? Eu coloco 25 em cima, né? Embaixo eu coloco 1 e 2 zeros, porque tem 2 algarismos depois da vírgula, então fica 25 centésimos. E aí eu não sei se o pessoal do sexto já está simplificando, né? Mas a gente podia simplificar isso aqui, dividindo até ele dar 1/4, né? Por exemplo, você vai dividir o de cima e o de baixo por um mesmo número. Por exemplo, ambos dividem por 5. Então, você dividindo 25 por 5 dá 5, e embaixo 100 por 5 dá 20. Aí você vai ver que os dois dividem por 5 de novo. Então, em cima, 5 dividido por 5 dá 1, e embaixo, 20 dividido por 5 dá 4. Então, é 1/4, entendeu? E aí, se você olhar aqui, né, você vai ver, poxa, aqui realmente é 1/4 da figura que está pintado. Então, vai ser a letra C. Então, essas questões de geometria a gente tem que pensar bem, né? Mas aqui, olha, depois que você vê que foi feito, né? Você vê, nossa, mas tem lógica mesmo. Você pega essa parte azul, passa ela para cá, porque são iguaizinhos, olha. Porque esse triângulo aqui, ele divide ao meio, né? Ele tá, o E aqui, ele é o ponto médio, né? Então, esse lado é igual a esse. E esse triângulozinho aqui, de azul, ele cabe direitinho aqui, olha. Certo? Então, é 1/4, né? Vamos para 9 e 10? Questão 9. Na figura, aparecem 6 hexágonos que têm verso branco ou azul. E o número que aparece em cada hexágono indica quantos de seus vizinhos têm o verso azul. Quantos hexágonos da figura têm verso azul? Então, isso quer dizer o quê? Que eles seriam figuras, tá? Seria tipo você cortar uma cartolina, um papel cartão, né? Em que um lado dele é branco e você virando é azul, entendeu? Então você cortou lá uma cartolina, né? Tem aquele papel cartão, né? Que de um lado ele é colorido e do outro ele tem aquela cor de papelão, né? Bom, vamos lá então. Ele tá perguntando quantos hexágonos da figura tem verso azul, né? Vamos olhar aqui, olha. Esse 1 quer dizer que um dos vizinhos dele tem verso azul, tá? Então, ou é esse, porque ele só tem 2 vizinhos, né? Então ainda não dá pra gente definir. Agora, olha esse 2 aqui, olha. Aqui tá dizendo que 2 vizinhos dele têm verso azul. Ou seja, esse tem verso azul e aqui também tem verso azul, ó. Esse aqui tem verso azul também. Então, esse tem verso azul e esse tem verso azul. Aí, aqui tem um 1, não tem? Esse 1 tá dizendo que ele tem um vizinho com verso azul. E a gente já viu que esse tem verso azul. Então, esse aqui tem verso azul, olha. Esse vizinho dele aqui tem azul. Tá? Já deu pra ver, né? Esse aqui, olha, ele tem 3 vizinhos. E o número 3 indica que os 3 têm verso azul. Então, aqui 1, 2, 3. Então, quer dizer que esse tem verso azul, esse tem verso azul e esse tem verso azul. Quase todo mundo aqui tem verso azul, né? Vamos ver agora aqui. Pronto. Aqui, esse aqui é 2, olha. Tá dizendo que 2 vizinhos dele tem verso azul. Um a gente já sabe que é esse, né? E o outro a gente já tá vendo que é esse, ó. Então são esses 2, concorda? Então, esses 2 aqui, ó, que tem verso azul. Então, esse tem verso azul, né? E esse também, ó, tá vendo? Tem um Azinho, já coloquei o A aqui. Então, quantos que tem verso azul? Olha, esse tem 2 vizinhos que tem verso azul. Quem são? Esse e esse, né? Esse aqui tem um que tem verso azul, que a gente já tinha visto que era esse. E esse aqui tem 3 com verso azul, que é esse, esse e esse. Eu fui colocando o A nos que tem verso azul. E aí, quantos hexágonos na figura tem verso azul? Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, letra C. Tem 2 que não tem verso azul, que é esse 3 aqui, né? E esse aqui. Então, é interessante você ir colocando um Azinho aí, né? Que fica bem fácil aí de ver, tá bom? 10. Questão 10. Os números naturais maiores do que 1 estão inscritos em uma tabela de acordo com um padrão apresentado na figura abaixo. Qual é a linha em que aparece o número 1001? Então, na primeira linha, a gente tem 2, 3, 4, 5. A primeira linha, o primeiro elemento dela é o 9. O segundo elemento dela é o 17, né? Vamos ver aqui, ó, a primeira linha é o 9, depois 17,
depois 25, ou seja, tá indo de 8 em 8, né? Vamos ver a segunda linha. É o 2, depois 8, depois 10, depois 16, 18, 24. Bom, já dá pra ver que é tudo par, né? Mas ele soma 6, depois soma 2, depois soma 6, depois soma 2. E fica assim, né? Mais 6, mais 2, mais 6, mais 2. Bom, vamos ver a terceira linha. Bom, como ele quer saber o número 1001, então já dá para saber que não está na segunda linha, concorda? Porque na segunda linha só tem número par. Então, ó, já descarta a segunda linha aqui, tá? Não é a letra B. Terceira linha, tem o número 3, depois o 7, depois o 11, depois o 15, depois o 19, 23. Olha, tá indo de 4 em 4, né? Mais 4, mais 4, mais 4, de 4 em 4. Pode ser essa, né? Pode ser a primeira, pode ser a terceira. Vamos ver a quarta linha. 4, 6, 12, ó, só número par também. Nem vou perder tempo com ela, porque o 1001 é um número ímpar, então não vai estar na quarta linha, porque a quarta linha só tem números pares, ó, tá vendo? Então, não vamos perder tempo com ela. E a quinta linha, eu tenho o número 5, aí ele pula, né? Vai para o 13, aí ele pula, vai para o 21, ou seja, de 8 em 8. Aí eu quero saber o 1001. Uma das alternativas, né? Uma das maneiras de eu fazer é eu ir vendo aqui, né? Até quando que vai chegar no 1001, né? Mas vai demorar muito para eu fazer isso, né? Bom, então vamos ver aqui. A gente já descartou a segunda, já descartou a quarta linha. Vamos ver aqui o 1001. Bom, a primeira e a quinta linha, elas estão indo de 8 em 8. Uma maneira de eu fazer isso, se elas estão indo de 8 em 8, concorda que se eu somar com 800 nas duas, aqui vai dar 825 e aqui vai dar 821. Concorda? Aí elas vão de 8 em 8, né? Aí vamos supor, vou colocar mais 80 aqui. Então o 901 vai estar aqui. Eu vou colocar mais 80. 981 vai estar aqui. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Em vez de eu colocar 80 mais 80, já vou pôr 160. Então quer dizer que o 985 vai estar na primeira linha. Aí, se eu somar mais 8, vai dar 993. E mais 8, 1001. Então, vai estar na primeira linha. Conseguiram entender o que eu fiz? Porque, olha, eu tô somando de 8 em 8, não é? Em vez de eu ficar somando de 8 em 8, eu já posso direto somar 800, concorda? Porque o 800 está na tabuada do 8. Então, eu já vou somando de 800 e somei 800. Aí deu 825. Aí eu não posso somar mais 800, não passa. Então, eu somei mais 80, mais 80. Aí chegou no 985. Aí eu fui somando de 8 em 8, deu 1001. Se eu fizer a mesma coisa aqui com 981, olha, soma mais 8. Vai dar 989. Mais 8, 997. Mais 8 vai ultrapassar 1001, concorda? E a quarta linha está descartada. Se eu quisesse fazer isso de 4 em 4 aqui, olha, eu poderia também somar mais 400, né? Mas poderia também já somar mais 800 direto, porque o 800 também está na tabuada do 4. Então poderia aqui, ó, somar 800 mais 23, 823. Aí mais 80, vamos pôr mais 160. Iria dar 983. Aí mais 8, 991, mais 8, 999, vai estar na terceira linha. Então, como na primeira linha vai estar o 1001, né? O 999 vai estar na terceira linha. Então, isso quer dizer que na quarta linha estaria o 998, concorda? Porque o 997 vai estar na quinta, o 999 na terceira. Então, o 998 vai estar na quarta linha e na quinta linha vai estar o 1000. E o 1001 que a gente quer vai estar na primeira linha, tá? Então, vai ser a letra A. Tá bom? Então, aqui é só você descobrindo o padrão, né? Tem um padrão, ele vai indo de 8 em 8.
Na segunda linha, ele já ia de 6 mais 2, 6 mais 2, mais 6 mais 2, mais 6 mais 2, né? E na quarta linha também, né? Mais 2 mais 6, mais 2 mais 6, mais 2 mais 6. Só que são números pares, então descarta. Ele quer saber o 1001. Então, elimina elas. Começa a pensar só na primeira, na terceira e na quinta. E aí você vai indo de 8 em 8, entendeu? E aí o número que você chegar no 1001 é a linha que vai estar lá, tá bom? Então aí a letra A, né? Vamos para a 11ª? 11ª questão. A figura mostra um trecho do teclado de um piano com as notas associadas às teclas. Os nomes das notas se repetem, seguindo o mesmo padrão. O intervalo entre duas notas consecutivas é chamada de semitom. Por exemplo, na figura, a nota Si, cadê a nota Si? Está aqui, olha. Nota Si está 7 semitons acima da nota Mi. Então a nota Mi está aqui, né? Ela está 7 semitons acima da nota Mi. Então ela está 1 aqui, né? 1, aqui 2, 3, 4, que é esse preto aqui, 5, 6 e 7, tá? Então ela está 7 acima da Mi, tá bom? Então a gente conta essa parte em branco e essa parte em preto aqui. Contam-se teclas brancas e pretas. Qual é a nota que está 17 semitons acima da nota Lá? Então vamos pegar Lá. A Lá está aqui, olha. Quem está 17 acima da Lá? Então ó, vamos fazer isso aqui, né? Sabe uma coisa que eu poderia fazer, gente? Vamos pegar aqui, ó, como ela tá aqui no finzinho, né? Vamos pegar de trás para frente, porque vai começar a repetir tudo, né? Por exemplo, quem tá antes do Dó aqui, ó, é o Si, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Então aqui é o Si. Então, ó, eu venho e o Si, aqui é o Si. E aí aqui tem o Lá, não tem? Tem o Lá. Então vamos pegar desse Lá aqui, tá? Aí eu quero saber esse Lá pra frente. E o Si, ele tem aqui uma nota, o Lá sustenido, né? Que é esse símbolo aqui, né? Da hashtag, né? Ele chama sustenido, sustenido, tá? Então o Lá sustenido, ele tá aqui, né? Deixa eu pôr ele de preto aqui. Então ele também é um semitom. Aí vamos lá. Então olha, aqui tem um semitom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cheguei no Lá de novo, tá vendo? 12. Aí 13, 14, 15, 16, 17. Aí já cheguei aqui, o Ré, né? Então vai ser a letra A. Qual é a nota que está 17 semitons acima da nota Lá? Então vai ser o Ré. Porque ele fica se repetindo, né? Ele só vai ficando cada vez mais grave, né? Quando for para a esquerda, ou cada vez mais agudo quando for para a direita, né? Mas as notas são as mesmas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E tem só a Mi e a Si que não tem o sustenido. As outras têm, né? O sustenido. Tá? Então vai ser a Ré. Tá? Então a gente poderia também, né? A partir daqui, se eu fosse começar daqui, eu poderia desenhar aqui. Aqui termina na Ré, né? Dó, Ré. Eu poderia desenhar Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas, poxa, eu já olhei aqui e falei, nossa, mas já tem antes aqui, mais fácil voltar, né? Volto, porque daí eu só vou desenhar duas. Ao invés de eu ter que desenhar um monte pra frente, entendeu? Então eu já desenhei lá, comecei antes do Dó, né? Que era o Si aqui, ó, tá vendo? Olha. Antes do Dó é o Si, ó. Então, aqui começava no Dó, né? Então eu já desenhei o Si e o Lá, entendeu? Porque ele quer saber a partir do Lá, né? Então eu comecei ali no Lá, tá bom? Então, raciocínio, tá vendo? Você não precisa entender de música, não precisa conhecer o piano, o teclado, nem nada, tá? Então, é só você ver o exemplo aqui, né? Ele tá dando um exemplo da nota Si até a Mi, que tem 7 semitons, e aí você consegue fazer essa questão. Vamos para a 12ª? 12ª questão. Uma formiguinha passeia em uma malha formada por triângulos equiláteros de lado 1. Triângulo equilátero, ele tem os 3 lados de medidas iguais, tá? Então, cada triângulozinho desse aqui, ele mede 1 centímetro em cada um dos 3 lados dele. Ela parte do ponto P, que é esse aqui, olha, ponto P, para o ponto Q, que é esse aqui. Então, ela sai daqui, dessa bolinha vermelha, e vem para cá.
E sempre que encontra um vértice da malha, sempre que ela encontra um encontro aqui das linhas, né? Ela muda de direção fazendo um giro de 60 graus. Ela repete sempre 2 giros para a direita e 1 para a esquerda, percorrendo o caminho vermelho da figura. Em qual ponto da malha a formiguinha vai estar após percorrer 1000 centímetros? Então aqui, ó, veio para a direita, 1, 2, aí para a esquerda, aí mais 2 para a direita, 1, 2, à esquerda. Aí aqui ela vira para a direita e aqui ela vai seguir para a direita de novo, né? Só que ela anda a 60 graus no ângulo externo aqui, né? Então aqui ela vem para cá. Então ela andou, olha, ela veio, virou para direita, direita. Agora ela vai virar para a esquerda. Então ela vira para a esquerda. Aí ela vem direita, direita. Ela vem para a esquerda. Ela vem direita, direita. Ela vem para a esquerda. Ela vem direita, direita. É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, fez uma florzinha aqui, né? Bom, então quantos centímetros, né, ela andou para fazer uma volta? Olha, ela andou 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar aqui. Então aqui ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A cada 18 ela dá uma volta. Tá? Então ela andou 18 centímetros e chegou no ponto P. Então uma volta ela andou 18 centímetros. 10 voltas ela andará 180 centímetros. 100 voltas ela vai andar 1.800 centímetros. Então é muito, né? 1000 voltas vai passar muito. Então vamos lá, 20 voltas, o dobro. Ela vai andar 360 centímetros. Vamos 40 voltas. 40 voltas, que é o dobro de 20. Ela vai andar o dobro de 360, que é 720 centímetros. Se a gente somar aqui, não vai dar. Vamos pôr mais 10 voltas agora, ó. 50 voltas. Então eu somo o 40 com o 10, ó. Então somo 180 com 720, dá 900. Tá faltando 100, tá vendo? Então é 50 e alguma coisa, né? Que 60, se eu somar mais 10, vai passar de 1000, tá vendo? Então é 50 e alguma coisa, né? Então quando ela der 50 voltas, ela vai parar aqui, ó, bem no ponto P, de novo, tá? No ponto P, 900 centímetros ela vai ter andado. Aí, se eu somar mais 18, ela dá mais uma volta. Se eu somar mais 18, mais uma volta. Então vamos somar aqui, ó, se 10 voltas tem 180, isso quer dizer que 5 voltas, que é metade de 10, tem 90, concorda? 90 voltas. Então vamos pôr mais 5 voltas aqui, né? Dá 50 voltas, 55 voltas. E 55 voltas dá 990 centímetros. Porque daí eu vou somar mais 90, entendeu? Que daí eu vi aqui, que 10 voltas dá 180 centímetros. Então 5 voltas, que é metade de 10, vai dar metade de 180, vai dar 90 centímetros. Então 990 centímetros ela está aqui no ponto P. Aí 991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Vai estar no ponto E, né? Ou seja, 1000, né? Então ela vai estar no ponto E, quando ela andar 1000 centímetros. Então é a letra E mesmo, tá? Então aí você faz o caminho dela, né? Aí viu que fechou o caminho. E aí vai contando de 18 em 18, mesmo daquele outro exercício lá, né? Que a gente foi contando de 8 em 8, aqui você vai contando de 18 em 18. Só que eu não preciso contar de 18 em 18. Se eu sei que o número é muito grande, né? Você já põe um zero atrás dele, né? Já faz 180, entendeu? E aí vai indo de 180 em 180. Tá certo? Vamos lá para 13? Vamos lá, questão 13. Alice colocou uma folha de papel cinzento de lados 40 e 50 centímetros. Então estão aqui marcados, né, os lados, ó, 40 e 50 centímetros. Em cima de uma folha branca de lados 70 e 80 centímetros. Então daqui
até aqui mede 80, tá? Tá aqui, olha. E daqui até aqui mede 70, tá aqui. Em seguida, ela dobrou a folha branca em cima da cinzenta pelas linhas pontilhadas. Então ela dobrou aqui e depois, né, foi dobrando. Qual é a área da parte cinzenta que não ficou coberta? Quando ela dobrou essa parte de 12 centímetros, né, aqui essa parte de 12 centímetros ficou coberta, tá? Então aqui 12 centímetros coberto. Esse 14 centímetros ela também dobrou, ficou coberto aqui, né? Então aqui 14 centímetros coberto. Bom, aqui acho que é a mesma coisa, né? Esse lado, essa parte de baixo tá parecendo maior do que aqui em cima, mas eu acho que a ideia é que seja igualzinho, né? Vamos ver. Quanto que mede daqui até aqui? Olha, como que eu faço para saber isso, gente? Ó, daqui até aqui tem 12, né? Aí daqui de cima até aqui tem 12 mais 50, tem 62. Então quer dizer que esse pedacinho aqui tem 8, concorda? Então aqui, quando dobrou essa parte aqui, né? Apesar de estar parecendo maior, tá menor, né? Então aqui dobrou 8. Tá parecendo 18 aqui, né? Quando dobrou essa parte, ficou 8. E aí, como que eu faço para descobrir esse pedaço aqui? Quanto que mede isso aqui, olha? Porque não tá escrito, né? Então, olha, você vê, aqui é 14, né? E aqui é 40. Então, concorda que dá 54 essa soma? Ou seja, daqui até aqui dá 54, né? 14 mais 40. E até aqui tinha 80. Não, 80 é aqui, né? Ai, desculpa, gente, fiz errado aqui. Fiz errado. Aqui é 70, tá? Aqui tudo é 70. Se aqui tudo é 70 e aqui tá dando 54, quer dizer que esse pedacinho é quanto falta pro 54 chegar no 70, que são 16. Então aqui é 16. Então cobriu 16 para cá também. 16 aqui ficou coberto. Então aqui eu tenho que rever, né? Então aqui era 12, aqui era 50, 62. Mas tudo é 80, né? Tudo é 80. Ó. Então aqui esse pedacinho aqui é 18. Tá? Então era realmente que estava aparecendo ali 18, né? Então esse pedacinho aqui é 18. Aí o que sobrou? Essa parte do meio. Essa parte do meio que ele quer saber, né? Que é a parte cinza que não ficou coberta. Então eu tinha uma folha de 50 por 40. E aí cobriu 12 aqui e cobriu 18 aqui. Então essa folha que tinha 12 por 40, aqui era 50, né? Aí tirou 12 daqui, ó. Tirou 12. E aqui tirou 18. Então tirou 12, tirou 18. Ficou quantos? Daqui até aqui. Tirou 30, concorda? 18 mais 12, 30. Então aqui ficou 20. Agora vamos ver aqui na horizontal, né? Na horizontal era 40. Depois a gente junta as duas. Então aqui era 40, ó, tá? Daqui até aqui era 40, né? Aí tirou 14 desse lado, tá vendo aqui, ó? Tirou 14. E aqui desse lado tirou 16, né? Então tirou 30 também, concorda? 14 e 16, né? 30. Então sobrou quantos aqui? Sobrou 10, né? Era 40, você tirou 30, sobrou 10. E aí, qual foi o tamanho que ficou a folha, então? 20 por 10, certo? A folha, a parte que ficou cinza ainda, né? Porque você dobrou essa parte aqui em cima, tampou o cinza. Mas ficou uma parte do meio aqui que ficou aparecendo ainda, né? Não tampou totalmente o cinza. E a parte que ficou aparecendo foi 20 por 10, tá? Então, a área, né, que ele quer saber é só a gente multiplicar 20 vezes 10, como é um retângulo, dá 200. Então, é a letra B, tá? São 200 centímetros quadrados a parte que ficou, que não ficou coberta, entendeu? Então, aqui ele deu 12, aqui ele deu 14, né? Foi fácil de ver aqui, né? Que cobriu 12 para cá, cobriu 14 para cá, mas aqui a gente teve que calcular, né? A gente teve que fazer a conta aqui, ver 14 mais 40, e aí para chegar no 70, né? Que 70 é esse lado aqui, ó, lado de baixo. E depois a gente teve que fazer a mesma coisa aqui na vertical, né?
na parte aqui que está em pé, né? Aqui era 12, aqui era 50, então totalizou 62. Para chegar no 80, faltava 18, né? Então, essa parte aqui era de 18, não era 12, né? Como faz a gente pensar, crer, né? Sorte que aqui o tamanho está diferente, né? Então, já dá pra gente desconfiar disso, que não são no mesmo tamanho. E aí a gente tem que tentar um caminho, né? Ver se... dá uma pensadinha, né? Dá uma pensadinha e tenta descobrir, tá? Vamos lá para 14? Questão 14. O nome do meu filho mais velho. Miguel saiu de casa, foi para a escola, voltou para o clube, foi para o cinema e voltou para casa, andando sempre pela rua representada na figura. Então vamos entender aqui, olha, ele saiu de casa, casa dele aqui, ele foi para a escola, aqui, voltou para o clube, então ele voltou para o clube, foi para o cinema e voltou para casa. Tá. Andando sempre nessa rua aqui. Nesse caminho existem duas árvores e a distância entre elas é de 900 metros. Então, dessa árvore até essa árvore, a distância é de 900 metros. Uma das árvores está na metade do caminho entre a casa e o clube. Tá bem no meio do caminho entre a casa e o clube. E a outra está na metade do caminho entre a escola e o cinema. Tá bem no meio. Então tá igualzinho na figura aí, né? Então, quantos metros Miguel andou? Bom, gente, olha, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou fazer assim, olha. A distância da casa até a árvore é a mesma da árvore até o clube, não é? Então, eu vou chamar essa distância de A, tá? E aqui eu também vou falar que mede A. A é um número, que eu não sei qual é ainda, tá bom? Mas a distância é A. A distância do clube até a escola eu vou chamar de B. E a distância da escola até a árvore e da árvore até o cinema é a mesma. Então eu vou chamar de C. Tá bom? Aí vamos fazer assim. Da casa até a escola, ele andou o quê? Ele andou A mais A, né? A mais A mais B. Aí ele chegou na escola. E o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que o 900 é o A mais B mais C. Então eu já vou deixar essa relação aqui, ó. A mais B mais C é igual a 900 metros, tá? Então vamos lá, de casa até a escola, A mais B. Aí da escola para o clube, deixa eu pôr de outra cor aqui, da escola para o clube agora, ele andou mais B. Aí ele foi do clube para o cinema. Então do clube para o cinema ele andou mais B mais C mais C. E do cinema para casa, ele andou todo o percurso de volta, né? Então, do cinema para casa, ele andou tudo isso aqui. Mais C, mais C, mais B, mais A, mais A. Então, mais C, mais B, mais A, mais A. Agora, vamos ver quantos A's eu tenho. Olha, eu tenho 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho A, mais A, mais A, mais A. 4A. Quantos B's eu tenho? Coincidentemente tem 4 também, ó. Então, mais B, mais B, mais B, mais B. E quantos C's eu tenho? 1, 2, 3, 4. Olha só, gente. E A mais B mais C, quanto que é? Não é 900? Então, aqui é 900, aqui vale 900, aqui vale 900 e aqui vale 900, entendeu? E aí você vai somar tudo isso e vai chegar no 3.600, né? Que é 900 vezes 4. Então, vai ser a letra D, certo? Então, você não sabe as distâncias, né? Você não pode afirmar que essa distância da casa até a árvore é a mesma da árvore até o cinema. Então, você tem que colocar só as informações que o problema te deu, tá? Então, por isso que eu usei letras diferentes, né? Eu usei letras iguais para distâncias que o problema me diz que são iguais, tá? E letras diferentes porque eu não tinha certeza que eram iguais. Então, eu tenho que usar letras diferentes, tá bom? E aí eu fui fazendo, né? De casa para escola, o que ele andou? Ah, de casa para escola, ele andou o A mais B, e chegou na escola. Aí da escola para o clube, ele andou o B, né? Mas qualquer letra que você colocar aí, você vai ver. E aí a relação aqui, né? De uma árvore até a outra tem 900 metros, então de uma árvore para outra ele anda A mais B mais C, entendeu? E aí você tem que chegar nesse padrão, A mais B mais C. E por isso que eu separei A mais B mais C aqui, né? Porque eu sabia que essa distância era 900, entendeu?
Então, 3.600 metros, né? Que ele andou nessa trajetória toda dele aí, tá bom? Vamos para 15? 15. Ana, Cláudia, Joaquim, Pedro e Fabiana se esconderam durante uma brincadeira. Nessa brincadeira, havia exatamente 2 crianças na casa da árvore. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Bom, deixa eu colocar os nomes aqui, ó. Ana. Nessa brincadeira, havia exatamente 2 crianças na casa da árvore. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Uma menina se escondeu sozinha. Ana não estava sozinha em seu esconderijo. Então a menina que escondeu sozinha não é Ana. O menino pernambucano estava na casa da árvore. O menino pernambucano estava na casa da árvore. Então tem 2 meninos e 3 meninas, né? Então deixa eu fazer um esqueminha aqui, olha. Eu vou colocar aqui casa da árvore. 2 crianças na casa da árvore. O menino pernambucano estava na casa da árvore. Então, Pedro nasceu em São Paulo. Então, se Pedro nasceu em São Paulo, o menino pernambucano é Joaquim, concorda? Porque só tem 2 meninos. Então, o Joaquim é pernambucano e ele estava sim na casa da árvore. Ele estava na casa da árvore. Tá? Porque está dizendo que o Pedro nasceu em São Paulo e ele se escondeu com a Fabiana. Então, a Fabiana não estava na casa da árvore, né? Porque tinha 2 crianças na casa da árvore e uma delas era Joaquim. E como o Pedro escondeu com a Fabiana, então não pode ser nem o Pedro nem a Fabiana, porque era o Joaquim mais uma, né? Ou a Ana ou a Cláudia. Aqui estava dizendo que uma menina se escondeu sozinha. Então essa menina não é Fabiana, porque Fabiana escondeu com Pedro. Então essa menina que escondeu sozinha ou é Ana ou é Cláudia. Mas aqui está dizendo que Ana não estava sozinha em seu esconderijo. Então, quem estava sozinha no esconderijo era a Cláudia. Então, a Cláudia não estava na casa da árvore. Quem estava na casa da árvore era a Ana. Então, a Cláudia estava sozinha. E vamos ver aqui. Quem estava na casa da árvore? Joaquim e Ana. Ana e Joaquim, né? Sim. Certo? Então, esse esqueminha aqui de tabelinha, né? De tabela, ajuda, né? Você a eliminando, né? Você vai organizando o seu pensamento e vai eliminando algumas coisas aí, entenderam como é que eu comecei? Então, você começa vendo ali, né? Pedro nasceu em São Paulo. Então, você já marca, o Pedro nasceu em São Paulo, né? Poderia colocar aqui, ó, nascimento, entendeu? O local, né? E aí tá dizendo, o menino pernambucano. Como só tem 2 meninos e o Pedro nasceu em São Paulo, então deduz que Joaquim é de Pernambuco. E ele estava na casa da árvore, então eu dei um tique aqui, ó. Poderia colocar um sim também, né? Um S. Então, ele estava na casa da árvore. Aí depois diz que o menino... depois diz que Pedro se escondeu com Fabiana. Então, na casa da árvore tinha 2 crianças. Pedro escondeu com Fabiana. Então, o Joaquim não pode ter escondido nem com o Pedro, nem com a Fabiana. Não teria 3 pessoas na casa da árvore, né? Então, já descartei a Fabiana também. Ela não estava na casa da árvore, nem o Pedro. E aí sobrou a Ana e a Cláudia, né? Só que uma se escondeu sozinha. E aqui está dizendo que a Ana não estava sozinha. Então, a Ana estava com o Joaquim, tá bom? Legalzinha essa, né? Vamos para 16? Vamos lá, 16. João montou 8 dados idênticos a partir da planificação da figura e com eles formou um cubo. Qual é a menor soma possível para os 24 números que aparecem nas faces dos cubos? Então, olha, são 4 cubos em cima e 4 cubos embaixo, né? Cubinho, cada um desse aqui, cada dadinho desse aqui é um cubinho, tá? Então, são 4 embaixo e 4 em cima, tá? Então, são 8 cubinhos, né? E só dá pra ver 3 faces dele. Eles têm 6 faces, mas só dá pra ver 3, né? Então, dá pra ver 3 aqui em cima, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. A gente não tá vendo, mas daria pra ver, tá bom? E é isso que ele quer saber, né? Qual é a menor soma possível para os 24 números que aparecem nas faces do cubo. Então, cada face aparece 4. E são 6 faces. Então, 6 vezes 4, 24. Tá bom? E aí, o que dá pra gente ver? Olha, faces opostas. Quem é o oposto ao 2? É o 5, concorda? Porque você vai dobrar o 2, ele vai estar oposto ao 5. Então, 2 e 5 são opostos. O 1 e o 3 são opostos. E sobra o 4 e o 6, né? São opostos também.
tá bom? Então a gente sabe que, por exemplo, se aqui for o 1, né, o 3, que é o oposto a ele, não vai estar aqui nem aqui. Ele vai estar aqui escondido do outro lado, certo? Mesma coisa, né? Se o 2 estiver aqui, o 5 não vai estar aqui nem aqui, tá bom? Aí vamos ver, né? Então são 3 faces que aparecem e 3 ficam escondidas. Aí olha aqui para você ver, olha, essas 3, por exemplo, elas são vizinhas, elas ficam juntas, 2, 1 e 6. Então eu tenho as possibilidades, né, vizinhas, digamos assim. 1, 2 e 6. Eu tenho 1, 5 e 4, tá vendo? 1, 5 e 4. Eu tenho 4, 5 e 3. Quando dobrar aqui, olha, tá vendo que o 4 vai ficar junto com 1? Então eu tenho 2, 1 e 4, e eu acho que é a menor que tem, né? 2, 1 e 4, porque o 3, ele é oposto ao 1. A menor mesmo seria 1, 2 e 3. Só que o 1 é o oposto ao 3. Então, ou aparece o 1, ou aparece o 3. Não tem como aparecer as duas. Então, a menor face que aparece, o menor trio, né, de fases, os 3 vizinhos, né, de menores números são esses 3 aqui, olha. E aí, você somando 2 mais 1 mais 4, vai dar 7, né? Aqui, ó, se eu somar 2 mais 1 mais 6, isso aqui dá 9. 4 mais 5 mais 1, isso aqui dá 10. 4 mais 5 mais 3 dá 12. Então, o menor trio aqui é o 2, 1 e 4. Ou seja, é como se tivesse o 2 aqui, o 1 aqui e o 4 aqui. Aqui é a mesma coisa, tivesse o 1 aqui, o 4 aqui e o 2 ali atrás, entendeu? Então, ele quer saber qual é a menor soma possível para os 24 números que aparecem nas faces do cubo. Então, a menor soma seria o 7. Ou seja, cada cubinho, né, dos 8 aqui, cada cubinho, a soma seria 7. Então, como são 8 cubos, né, então é só a gente fazer 8 vezes 7, entendeu? Ou seja, aqui a menor soma é 7, aqui é 7, aqui 7, aqui 7, e lá embaixo, nos quadros de baixo, 7 também. Então, 8 vezes 7, 56. Então, vai ser a letra C. Vamos para 17? 17. Um grupo de meninos e meninas brinca de roda. Nessa roda, 7 meninas têm uma menina à sua direita. 9 meninas têm um menino à sua direita. 2/5 dos meninos têm um menino à sua esquerda. Quantas crianças há nesse grupo? Tem bastante, né? 29, 30, 31, 32 ou 33. Então tem bastante. Bom, olha, gente, me desculpem, mas eu vou colocar, para me facilitar aqui, eu vou colocar as meninas de rosa, tá? E os meninos de azul, só para facilitar aqui. Ó, 7 meninas têm uma menina à sua direita. Então eu tenho 7 meninas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tem uma menina à sua direita. 9 meninas têm um menino à sua direita. Vou pôr 9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 2/5 dos meninos têm um menino à sua esquerda. Bom, então esses meninos têm uma menina à sua esquerda, né? São 9. Então essas 9 meninas correspondem a 3/5, correto? Porque tá dizendo que 2/5 dos meninos tem um menino à sua esquerda. E aqui a gente tem 9 meninos com 9 meninas à sua esquerda. Então quer dizer que 3/5 são meninas e 2/5 tem um menino à sua esquerda. Então quantos meninos que são esse aqui? Esses 3/5 são 9, né? Então é como se eu pegasse aqui uma quantidade, olha, dividisse, né? Então eu vou dividir isso aqui em 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então esses 3/5 aqui são 9 meninas. Então esses 2/5 são meninos. Então quantos, sabendo que as partes tem que ter a mesma quantidade, né? Quantos que tem aqui em cada um? Ó? Se os 3 juntos tem 9, então quer dizer que aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3 e aqui tem 3, certo? Então esses 2/5 correspondem a 6, ou seja, 2/5 meninos tem um menino à sua esquerda. Então tem 6 meninos que tem um menino à sua esquerda. Tá? Então eu poderia colocar aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 9 mais 6 meninos. Eu tenho 15 meninos. Aí quantas meninas? Eu tenho essas 9. 6, 7. 24 mais 7, 31. E essas 7 aqui, né? Mais 7 meninas. Então eu vou ter 7 mais 9, 16. Mais 5, 21, 31. 31 crianças, né? 31 crianças. Então aqui, só contando aqui, né? Então vai ser a letra C. 31 crianças, certo? Vamos para 18? 18. Priscila escreveu um número em cada um dos círculos vazios da figura, de modo que a soma dos 4 números escritos ficou igual à soma dos 3 números ligados pela linha vertical e igual à soma dos 3 números ligados pela linha horizontal. Qual é a soma dos 4 números que Priscila escreveu? Então ele quer saber qual é a soma desses 4 números aqui, dessas 4 bolinhas que estão em branco. A soma dos 4 números ficou igual à soma dos 3 números ligados. A soma dos 3 números... Não. A soma dos 4 números escritos ficou igual à soma dos 3 números ligados pela linha vertical e igual à soma dos 3 números ligados pela linha horizontal. Então, a soma desses 4 números que ela escreveu, eu vou chamar de A, B, C e D. A soma dos 4 ficou igual a mais 2020 mais C, e ficou igual também, né, A mais B mais C mais D, que foram os números que ela escreveu, ficou igual a B mais D mais 2020. Bom, aí o que eu posso fazer, gente? Ela quer saber a soma dos 4 números, né? O que eu vou fazer? Olha, eu vou somar tudo isso aqui, eu vou somar tudo isso, ó. Soma tudo, vê se vocês entendem, ó. O que eu vou ter aqui, olha, eu vou ter 2 vezes o A mais B mais C mais D, entendeu? Ou seja, eu vou ter o dobro dos números que ela somou. E o dobro dos números que ela somou, né? 2 vezes o A mais B mais C mais D, ó. O dobro dos 4 números que ela escreveu vai ser o quê? Vai ser A mais B mais C mais D mais 4.040. Aí aqui está dizendo que o A mais B mais C mais D mais A mais B mais C mais D é igual a A mais B mais C mais D mais 4.040. Né? Não sei se vocês conseguem entender isso, olha. Mas aqui tem 2 vezes o A mais B mais C mais D. Eu somei 2 vezes, tá? Uma dessas somas eu posso cancelar com essa daqui, que elas são iguais, né? Então fica assim, fica A mais B mais C mais D, né? Porque na verdade o que era isso aqui, ó? Isso aqui é o dobro, né? Ou seja, seria, ó, eu tô somando tudo isso aqui dessa linha de cima com essa linha de baixo, tá? Então o que está antes do sinal de igual eu somo com o que está antes do sinal de igual. Então tá vendo que eu tenho 2A mais 2B mais 2C mais 2D. Então eu faço assim, ó, A mais B mais C mais D mais A mais B mais C mais D. Mas isso aqui é igual a isso aqui, olha. Então eu posso cancelar, entendeu? A mesma coisa que tivesse assim, olha, 8 mais 3 igual a 8, por exemplo, se tivesse assim, ó, 8 mais x igual a 8 mais 5. Aí você quer saber o valor de x, né? Aí você tem que ver 8 mais qual número que é igual a 8 mais 5. Concorda que é o próprio 5? Então esse 8 eu posso cortar, olha. Então o número que eu estou procurando é o 5, entendeu? Então eu posso cortar esse com esse, olha. E aí esse A mais B mais C mais D, que é a soma dos 4 números, vai ser igual a 4.040. Entendeu? Então a soma desses 4 números, que é o que ele está querendo aqui, é 4.040. Então é letra C. Isso aqui é equação, tá, gente? Quem está no 6º ano pode ter um pouco de dificuldade para entender. Mas se você pensar bem, se você olhar de novo, você vai ver que faz sentido, né? Vocês já começarem a pensar assim, né? Algebricamente, que a gente diz, né? Vamos para 19?
19. 3 casais de irmãos dividem algumas maçãs. Ana pegou uma maçã, Beth pegou 2 e Carla pegou 3. Diogo pegou a mesma quantidade de maçãs que sua irmã pegou. Edson pegou o dobro do que sua irmã pegou e Fábio pegou o quádruplo do que sua irmã pegou. Sabendo que Fábio pegou menos maçãs do que Edson, quantas maçãs ao todo Diogo, Edson e Fábio pegaram? É outra daquela lá, né? Então vamos colocar o nome deles aí, vamos tentar fazer uma tabela. Eles colocam sempre com o nome das letras, ó, o inicial dos nomes, olha. Ana, Beth, Carla, tá vendo? ABC. Ana pegou uma maçã, então já vamos colocar aqui, olha. Então vou colocar aqui, maçã. Ana pegou uma, Beth pegou 2 e Carla pegou 3. Diogo, aí depois Edson e Fábio, né? Diogo pegou a mesma quantidade de maçãs que sua irmã pegou. Bom, não dá para saber ainda, né? Edson pegou o dobro do que sua irmã pegou. E Fábio pegou o quádruplo do que sua irmã pegou. Sabendo que Fábio pegou menos maçãs do que Edson. Então, Fábio pegou menos que Edson. Quantas maçãs ao todo Diogo, Edson e Fábio pegaram? Então, vamos lá. Se o Fábio pegou menos que o Edson, ali está falando que o Fábio pegou o quádruplo do que a irmã dele pegou. Então, a irmã dele não pode ser Carla, né? Então, vou colocar aqui, irmã. Tá? Então, o Fábio pode ser irmão, o Diogo pode ser irmão da Ana, da Beth ou da Carla. O Edson também pode ser de uma das 3 e o Fábio também. Vamos eliminando agora. Ó, o Fábio pegou o quádruplo do que sua irmã pegou. E aqui está falando que o Fábio pegou menos que o Edson. Poxa, se ele pegou menos que o Edson, então ele não pode ser irmão da Carla, né? Porque senão ele teria pego 12. Entendeu? E aí como que ele vai pegar menos que o Edson, sabendo que o Edson pegou só o dobro do que a irmã dele pegou, né? Então vamos ver se o Edson pode ser irmão da Ana. Se o Edson for irmão da Ana, ele pegou 2 vezes 1, que é o dobro dela, e pegou 2. Tem como o Fábio ter pego menos que ele, se ele pegou o quádruplo da irmã dele? Não tem, né? Então o Edson não é irmão da Ana, tá? Então o Edson não é irmão da Ana. O Edson pode ser irmão da Beth? Vamos ver. Ele pegou o dobro da Beth. Então ele pegou 4. Ali está dizendo que o Fábio pegou menos que o Edson. Então o Edson pegou o quádruplo da irmã dele. Se a irmã dele for a Ana, que pegou 1, então ele teria pego 4 vezes 1, 4. Então ele não pegou menos, ele pegaria a mesma quantidade. Então o Edson também não é irmão da Beth, tá vendo? Então o Edson é irmão da Carla. Então o Edson pegou o dobro da Carla. Então o Edson pegou 6, certo? E o Fábio, como ele pegou menos que o Edson, então ele só pode ser irmão da Ana, né? Que 4 vezes 1, 4. Ele não pode ser irmão da Beth, porque se ele pegar o quádruplo dela, ele vai pegar 4 vezes 2, vai pegar 8, vai pegar mais que o Edson. Então ele tem que ser irmão da Ana. Então ele não é da Beth nem da Carla, ele é irmão da Ana, então ele pegou só 4. E o Diogo, ele pegou a mesma quantidade de maçãs que a irmã dele pegou, ó. Ou seja, a irmã do Diogo, a irmã do Fábio é a Ana, então a Ana não é do Diogo. A irmã do Edson é a Carla, então não pode ser a do Diogo. Então a irmã do Diogo é a Beth, então ele pegou 2 também, a mesma quantidade. E aí quer saber quantas maçãs ao todo Diogo, Edson e Fábio pegaram. Então os meninos aqui pegaram 4 mais 6 mais 2, 12, né? 12 maçãs, letra B. Vamos para a última, finalmente, gente? Legalzinha essa também, né? Última questão. A calculadora de Raul possui 2 teclas especiais. Uma delas é a T, que triplica o número que está no visor. A outra é a A, que apaga a unidade do número que está no visor. Se o número possuir apenas um algarismo, a tecla A não faz nada. Por exemplo, se o número 5 estiver no visor e as teclas T e A forem apertadas nessa ordem, aparecerá o número 1 no visor, né? Então, ele quer dizer isso aqui, ó. Se você tá o 5 lá, aí você aperta a tecla T.
que vai aparecer? Vai aparecer o 15, porque ele triplica, né? Multiplica por 3. E aí quando você apertar a tecla A, vai apagar a unidade. Então o 15 ele tem uma dezena e 5 unidades, então vai aparecer apenas o número 1, entendeu? Olha lá, ó, por exemplo, se o número 5 estiver no visor e as teclas T e A foram apertadas nessa ordem, aparecerá o número 1 no visor, tá bom? Quantos números podem estar inicialmente no visor, de modo que, após Raul apertar as teclas T, A, T e A nessa ordem, apareça o número 78 como resultado final? Quantos números podem estar inicialmente no visor? Então, no final, já vou vir lá no final, ó. O final vai ter que estar 78. Ele vai apertar o TA, TA. Então, quando ele apertar o A, por último aqui, esse último A aqui, tá vendo? Vai ficar 78. E aí, o que acontece quando você aperta o A? Ele apaga a unidade, não é? Então, quer dizer que esse número era 780 ou 780 alguma coisa, né? Então, ele poderia ser 780 até 789. Podia ser 10 números diferentes. Aí, antes disso, ele apertou o T, né? Ele apertou o T. Então, o número que estava aqui antes foi triplicado. Triplicou. Se ele triplicou, então tem uns números que não pode ser. Então, vamos ver aqui quais não podem ter sido. Por exemplo, 780, ele pode. Não sei se vocês já viram regras de divisibilidade, mas o número ele divide por 3 quando a soma dos algarismos dele dá um múltiplo de 3. Por exemplo, 780, ele divide por 3 por quê? Porque se eu somar 7 mais 8 mais 0, dá 15. E o 15 é múltiplo de 3, ou seja, tem na tabuada do 3. Então, se eu apertei um número, triplicou e apareceu 780, triplicou, né? Então, ou apareceu 780, ou o 783, ou o 786, ou o 789. Um desses 4 números aqui, entendeu? Aí, se apertou o A, ficou 78, porque apagou a unidade, né? Se apareceu 780, após ele aplicar o T, apertar o T, então eu faço 780 dividido por 3, né? E isso daí, deixa eu ver aqui, 780 dividido por 3 vai dar 260. Então, ou era 260, ou 261 para dar 783, ou 262 para dar 786, ou 263 para dar o 789, certo? Só que antes ele tinha apertado o A, né? Tá vendo? Eu estou fazendo o inverso, tá? O caminho inverso. Quando ele apertou o A, esse número aqui apagou a unidade. Então ele era 2600 e alguma coisa, né? Então ele poderia ser o 2600, 2601, 2602. Só que eu já sei que ele apertou um número antes para triplicar, né? Então eu só vou ver os números cuja soma dá um múltiplo de 3. Por exemplo, 2600 não dá, né? Porque a soma 2 mais 6 mais 0 mais 0 dá 8. Então já descarta ele. Então 2601 dá. 2604, 2607 e só. Aí depois vem o 2610, 2613, 2616, 2619, aí 2622, 2625, 2628, 2631, 2634, 2637. Entendeu? Aí apertou o A, apagou a unidade e ficou esses números, né? Mas aqui ele triplicou. Então, quantos números poderiam estar aqui, né? Então, para triplicar e virar 2601, é só você pegar o 2601 e dividir por 3. E isso aqui dá 8, sobra 2, abaixo 0, 20 por 3 dá 6, sobra 2, abaixo 1, 867. Então, para cada número aqui vai ter um triplo, né? Então, ó, poderia ser 867, aí ele apertou o T, virou 2601.
Aí ele apertou o A, apagou o algarismo da unidade, virou 260. Aí ele apertou o T, virou 780, triplicou. Aí ele apertou o A, apagou o algarismo da unidade, ficou 78. Entendeu? Então, quantos números, né? Que ele quer saber. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, letra B, ó. Entendeu? Porque para cada número desse aqui, né, vai ter um triplo, né? Vai ter um terço, quer dizer que você 867, né? Você apertou o T, virou 2601. 868, apertou o triplo, triplicou. 869, 870, entendeu? Até chegar aqui no 879, né? Deixa eu ver aqui, dá 8, sobra 2, 7, sobra 2, 879, entendeu? Então, ou tava 867, ou 868, 869, 870, 871, um desses 13 números aqui estava inicialmente no visor. Aí você apertou a tecla T, triplicou, né? O Raul aí apertou a tecla T, triplicou. Aí virou esses números aqui, olha. Você triplica, né? Tá vendo? Aí apertou o A, pagou o algarismo da unidade. Virou 260, 261, 262 ou 263. Você apertou o T, triplicou. Apertou o A de novo, apaga o algarismo da unidade, virou 78. Certo? Então, são 13 números aí possíveis, né? Que são um desses aqui, o 867 até o 879. Bom, gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? O vídeo ficou longo aí, né? Eu coloquei aí os tempos, tá bom? Vou colocar os tempos na descrição para você ir direto para a questão que você quer, né? Que você ficou com dúvida, para não ter que ver o vídeo inteiro. Mas se tiver alguma dúvida, tá bom? Alguma pergunta, coloca na mensagem aí que eu tento responder, tá bom? Então, um grande abraço, boa sorte aí para vocês, espero que tenham ido bem, né? Segunda fase é uma prova diferente, né? Uma prova dissertativa que você tem que escrever, fazer as contas, explicar o que você está fazendo, né? Mas essa daí, ela vai nessa linha de raciocínio, tá? Então, tem matérias aí que, né, não é o que você vê na escola, tudo que você vê na escola que você tem que cai na prova, tá bom? Bom, boa sorte aí para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.